Bem-vindos à nossa aula de número 220, item 4 do capítulo 24, o último capítulo da parte 4 da Cataláxia, ou Economia de Mercado. Nós estamos no capítulo 24, que trata da harmonia e conflito de interesses. Item 4, a propriedade privada. Vamos ver o que Mises tem a falar a respeito desse assunto que, para mim, Rodrigo, é o ponto nevrálgico de todas as discussões, sejam elas discussões entre objetivistas, libertários, liberais minarquistas, socialistas, tudo deságua neste negócio, chamado de propriedade privada. A propriedade privada, os meios de produção, é a instituição fundamental da economia de mercado. O Mises não exagera neste fundamental, tá? Principalmente no que eu entendo como o mundo, depois de entender praxeologia, de entender catalaxia. Fundamental. É a instituição cuja existência caracteriza a economia de mercado. Então, vamos pintando e bordando aqui de tudo quanto é corzinha. Onde não há propriedade privada dos meios de produção, não há economia de mercado. Ou seja, se não há propriedade privada dos meios de produção, não há economia de mercado. Eu estava assistindo, depois de todas essas aulas que nós fizemos, eu estava assistindo uma aula do professor De Soto, Huerta de Soto, falando, né, justamente por algo que eu falei há umas aulas atrás, sobre a questão de por que que a União Soviética demorou tanto tempo para cair, né? Durou tanto tempo. E eu citei que mais importante do que os espiões roubarem projetos secretos era levar as relações de preço entre a gasolina, o pão, a carne, porque numa economia planificada, sem o conhecimento de como as relações realmente funcionam, que somente o mercado pode oferecer, através das trocas voluntárias e da propriedade privada dos meios de produção, dos fatores de produção, dos bens de consumo, você poder poupar. Sem isso não há mercado. Então, foi isso. Foi olhar, precisava do capitalismo lá fora para sustentar, parar de pé o socialismo. Propriedade significa o poder de desfrutar de todos os serviços que um bem possa proporcionar. Essa noção cataláctica de direito de propriedade não deve ser confundida com sua definição legal, conforme consta das leis dos vários países. Não confundir uma coisa com a outra. A ideia dos legisladores e dos tribunais foi a de definir o conceito legal de propriedade de tal maneira que o proprietário recebesse plena proteção do aparato governamental de coerção e compulsão e de maneira a impedir que os seus direitos fossem usurpados por outras pessoas. Pois bem, isso na cabeça de Ludwig von Mises, baseando em países capitalistas, dito capitalistas. Hoje, o Brasil, baseado num termo chamado o papel social da propriedade privada, acabou com esse conceito legal, onde o proprietário recebe plena proteção do aparato governamental, de maneira a impedir que os seus direitos sejam usurpados por outras pessoas. Se alguém invade, esbulha seu imóvel e alega pobreza extrema, você tem uma dor de cabeça daquelas. Na medida em que esse objetivo tenha sido adequadamente atingido, o conceito legal de direito de propriedade corresponde ao conceito cataláctico. Ora, na medida que isso que está aqui, né, atenda exatamente conforme está escrito, então uma coisa refere-se à outra.
Entretanto, hoje em dia, existe uma tendência a abolir a instituição da propriedade privada através de uma mudança nas leis que definem o âmbito das ações que um proprietário tem o direito de empreender com as coisas que são de sua propriedade. Isso aqui é um motivo de alerta. Bom, isso era na época de Mises. Hoje está virando corriqueiro. Você não pode construir dentro do seu terreno do jeito que você quer. Você precisa de um alvará de construção da prefeitura municipal que vai te dizer como você pode construir a casa dentro do seu terreno. Embora mantendo a expressão propriedade privada, essas reformas visam a substituir a propriedade privada pela propriedade pública. Alerta geral, alerta geral, alerta geral. Essa tendência é o traço característico dos planos das várias escolas de socialismo cristão e de socialismo nacionalista. Então, aqui já dando uma dica para vocês do problema do tal do nacionalismo cristão, do socialismo cristão. Poucos adeptos dessas escolas foram tão lúcidos quanto o filósofo nazista Hofmar Spahn, ao anunciar explicitamente que a implementação de seus planos resultaria numa situação em que a instituição da propriedade privada seria preservada apenas num sentido formal, enquanto de fato haveria apenas a propriedade pública. Horas. Então, alguém efetivamente falou a verdade sobre o nazismo. Poucos adeptos dessas escolas foram tão lúcidos quanto o filósofo nazista Hofmar Spahn ao enunciar explicitamente, falar abertamente, que a implementação de seus planos nazistas resultaria numa situação em que a instituição da propriedade privada seria preservada apenas no sentido formal, enquanto de fato haveria apenas propriedade pública. Aí, para ver o, o texto, né, que refere-se ao filósofo nazista. É preciso mencionar essas coisas a fim de evitar erros e confusões que são frequentemente cometidos. Ao tratar de propriedade privada, a cataláxia se refere ao controle que o proprietário tem sobre sua propriedade e não a conceitos, termos e definições legais. A propriedade privada significa que os proprietários determinam o emprego dos fatores de produção, enquanto que propriedade pública significa que o seu emprego é determinado pelo governo. A propriedade privada é uma instituição humana, não tem nada de sagrado. Sua existência remonta aos primórdios da história, quando as pessoas, com seus próprios meios, se apropriam do que até então não era propriedade de ninguém. Seguidas vezes, os proprietários tiveram suas propriedades expropriadas. Só deixar isso aqui grifado, pessoal. Seguidas vezes, os proprietários tiveram suas propriedades expropriadas. A história da propriedade privada pode ser rastreada até um ponto em que as ações que a originaram certamente não foram legais. Isso aqui é uma passagem muito importante para mim, no livro que eu vou escrever sobre a propriedade privada, A Última Fronteira, por conta justamente disso aqui. A história da propriedade privada pode ser rastreada até um ponto, né? Se a gente fosse buscando até um ponto, o Tratado de Tordesilhas, foi um roubo das terras ou não foi, e assim sucessivamente, até um ponto em que as ações que as originaram, certamente não foram legais, foram roubo, foram esbulho, mas aí teríamos um problema crasso, que não existiria, de certa forma, se assim o fosse, uma propriedade privada efetiva. Se você não pegou aqueles fatores originários de produção, tomou-os para si, produziu com o seu trabalho, aquilo é seu. E o mundo entraria numa derrocada absurda. Horas. A grande questão da propriedade privada, aqui eu vou dar um spoiler sobre o meu livro, é justamente, o último capítulo vai tratar justamente sobre uma coisa que os antigos colonos americanos que rumaram para o oeste tinham por obrigação.
eles tinham um direito à propriedade privada deles, que teria o apoio dos Estados Unidos se eles delimitassem num tamanho máximo os seus marcos de terra e os defendesse contra quem quer que fosse, ou contra quem quer que não fosse, o exército americano, a cavalaria americana. Ou seja, é seu, se você puder defendê-lo. Essa é a última fronteira. Mas hoje em dia, no mundo moderno, eu não estou pensando que você tem que ficar com um trabuco na beira da cerca acertando em índio ou em mexicano, como faziam os colonos americanos. O que eu estou supondo é que, assim como o Mises já deixou claro, a presença do Estado, desde que ele haja um custo marginal e ele exerça o que nós escrevemos aqui acima sobre a propriedade privada, que ele defenda a sua propriedade privada, então esse custo marginal você tem que pagar, de tal sorte que o cartório é, em primeira análise, aquilo que vai te dar efetivamente. Se não o cartório, uma nova cartoragem, no sentido de que a blockchain poderia fazer esse trabalho. Virtualmente, todo dono é o sucessor legal, direto ou indireto, de pessoas que se tornaram proprietárias pela apropriação arbitrária de coisas sem dono ou pela expoliação violenta de seus predecessores. Então é isso. Então, em última análise, nós temos essa afirmação verdadeira. Virtualmente, se eu herdei esse apartamento foi construído sobre esse terreno, que era dos índios caigangues antigamente, foram tomados pelos bandeirantes que aqui chegaram, e depois o Cid Almeida, mais o Cristiano Olsen, que era agrimensor, brigaram por conta, tinha um amigo juiz que passava e fazia trambique em São Paulo. Ou seja, em algum momento, ou alguém tomou arbitrariamente para si, ou alguém expoliou violentamente de alguém. Entretanto, o fato de que seja formalmente possível rastrear todo título de propriedade até uma apropriação arbitrária ou uma expropriação violenta não tem qualquer significado para o funcionamento da sociedade de mercado. São apenas discussões filosóficas. Ok, pessoal? Por quê? Porque nós, praxeólogos, principalmente catalácticos, economistas austríacos, estamos preocupados com o agora, com a economia de mercado. Todo o passado é dado, é o dado que existe. A propriedade na economia de mercado não está mais ligada às origens remotas da propriedade privada. Esses eventos, de um passado distante, perdidos na escuridão da história, dos primórdios do gênero humano, deixaram de ter qualquer importância nos dias de hoje. Isso porque deixaram de ter qualquer importância. Isto porque, numa economia de mercado livre, os consumidores reiteram todos os dias a decisão sobre quem deve possuir e em que quantidade. Essa é a magia do capitalismo. O que é seu hoje pode não ser seu amanhã. Os consumidores alocam os meios de produção para aqueles que sabem como usá-los melhor para satisfazer as necessidades mais urgentes dos próprios consumidores. Só num sentido legal e formalista podem os proprietários ser considerados sucessores daqueles que se apropriam ou que expropriaram. Na realidade, são mandatários dos consumidores, premidos. Então, ah, os proprietários, os proprietários são mandatários dos consumidores, premidos pelo funcionamento do mercado, a servi-los da melhor maneira possível. No regime capitalista, a propriedade privada é a consumação da autodeterminação dos consumidores. Então, aqui vai verde e vai sublinhado de tão importante e forte que é esta frase, no seu sentido catalático. No regime capitalista, a propriedade privada é a consumação da autodeterminação dos consumidores. O significado da propriedade privada na sociedade de mercado
é radicalmente diferente do significado que lhe é atribuído no sistema familiar autárquico, onde cada família é economicamente autossuficiente. Os meios de produção de sua propriedade servem exclusivamente ao proprietário. Só ele recolhe as vantagens decorrentes de seu emprego. Na sociedade de mercado, os proprietários de capital de terra só podem usufruir de sua propriedade empregando-a para satisfazer as necessidades de outras pessoas. Precisam servir o consumidor para tirar alguma vantagem daquilo que lhes pertence. O próprio fato de serem possuidores de meios de produção força-os a se submeterem aos desejos do público. A propriedade só é um ativo para aqueles que sabem como empregá-la da melhor maneira possível em benefício dos consumidores. Pois bem, e aqui vem a chave da coisa importantíssima. A propriedade privada não tem uma função social. Ela é a própria função social. Só que não do jeito que os socialistas veem, mas do jeito que nós, que sabemos como a economia de fato funciona, compreendemos o seu papel social. E assim encerramos essa aula 220 e vamos para a nossa última aula do capítulo 24, ou seja, nosso último item do capítulo 24, nossa última aula. Tá bom? Até a próxima.